Duas coisas, assim. Uma é que o ser humano, né, é muito complexo, sim, nas suas individualidades, nos seus gostos, desgostos. A gente, né, a gente é um bicho que consegue pensar, refletir sobre as nossas próprias emoções. Isso parece meio complexo, né? Mas é verdade, assim, a gente consegue ter uma reação tipo raiva. A gente consegue pensar sobre a raiva. E a gente pode ter diferentes tipos de raiva, por exemplo. Em locais diferentes, com intensidade diferente. Então a gente é muito complexo. Ao mesmo tempo, a gente é simples naquilo que a gente gosta, sabe? Assim, tipo, a gente gosta de ter amigos, de aprender uma coisa nova, a gente gosta de se aventurar. Então a gente lida com esses dois fenômenos, assim, de ser altamente complexo e altamente simples nos nossos desejos mais mínimos, assim. Então entender isso e conseguir usar isso como uma vantagem, de novo, no bom sentido, para organizar a vida, para se preparar, por exemplo, para um concurso, pode ser bem útil, né, para as pessoas. Porque o que acontece muitas vezes é que, ao não entender isso, as pessoas ou não conseguem produzir, né, gerar energia para continuar estudando, ou elas adoecem mesmo, né? E a gente passa por isso mesmo, assim. A gente acaba não lidando bem com a coisa, estresse, ansiedade, desiste. Então esse componente comportamento humano que infelizmente, né, na internet aí tá muito assim, muito vai, acorda cedo, não sei o quê, toma banho gelado e disciplina. Cara, não é bem assim, sabe? Muito coach. Não é bem assim. Até acho que os coaches aí cumprem um papel assim, né, de encorajar a pessoa, olha para aquilo lá, fala, planeja, bota uma meta, tal. Mas essas coisas têm efeito de curto prazo na maioria das vezes. E muitas vezes as pessoas olham para essas mensagens assim, do tipo, vai, segue a disciplina, elas vão lá, mas elas rapidamente percebem que não dá e elas se frustram. E ao se frustrar, elas se abandonam. E ao abandonar, elas aumentam a aversão àquela coisa. E isso para um concurso é muito ruim, né? Porque a gente não quer aumentar a aversão do concurseiro sobre o concurso. A gente quer manter ele engajado, porque a gente sabe, né, que ele precisa persistir para conseguir aí, aumentar as chances de entrar no funil. Eu sempre digo, né, que alta performance, mais do que ser bom de partida, é entrar no funil dos bons, sabe? Porque o funil é isso. Não passa todo mundo, não entra todo mundo de uma hora para outra. Mas se tu entrar na boca ali do funil, uma hora você vai sair lá embaixo. Uma hora vai sair. Então, lidar com essas coisas, né, da complexidade e da simplicidade é importante. E hoje, a gente tem muitas condições científicas de entender isso, sabe? De aplicar na vida das pessoas. Que é o que eu tenho me dedicado a fazer no meu trabalho. Caramba, pô. Falei bonito, né? Foi valor. Fiquei emocionado. Galera, nosso professor, tá? Pra quem não conhece ainda, tá lá no Concurseiro 01. Esse daí. Isso aí vale o currículo, hein? E aí, me surgiu uma dúvida. Você comentou que, toda vez que você começa alguma coisa ali, você vai criando uma resistência àquilo ali. Tipo, se um cara... E aí, trazendo isso pra minha realidade um pouco maior, assim. Toda vez que alguém começa uma academia... Pelo impulso. Às vezes vê ali, você tem que fazer exercício físico. Aí o cara fala, tem que fazer exercício físico. Aí ele vai. E aí, tipo, foi no fogo de palha ali, lá em Minas Gerais a gente fala fogo de palha. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas é o gásinho inicial que vai acabar rapidão. O cara vai e desiste. Intrinsecamente fica mais difícil para ele fazer isso mais uma vez? Boa. Então, assim, a gente... às vezes algum grau de, né, de pressão, assim, tô me sentindo mal com o corpo e tal. Isso, né, às vezes faz as pessoas... De autoestima também, né? Impulsiona. Tipo, imagina um elefante empacado, né? Tá na inércia ali. Cara, às vezes ele precisa de um empurrão, assim, né? Mais vigoroso para ele sair da inércia, né? O problema é que depois que a pessoa começou a se mexer, se não houver outras estratégias, que não só essas da pressão... talvez ele não... Porque assim, a pressão é como... Não sei se a câmera vai pegar a minha mão aqui com a caneca, mas a pressão é um elemento externo, assim, né? Que empurra.
Mas a pressão, ela não se mantém o tempo todo. Às vezes ela sai, e aí quando ela sai, a caneca para de se mexer. Você pode arrancar o carro empurrando, mas você não vai empurrar ele para sempre. Exato, exato. E a pressão é como um beliscão, assim. Ele dói, aí ele vai te pressionando, daqui a pouco tu se acostuma um pouco com ele. Mas daqui a pouco tu lembra que tá ali, quando tu lembra, tu fica com muita raiva que aquele negócio tá ali. E aí tu quer se livrar daquela coisa. Então, assim, a criança faz isso. A criança faz isso muito... A criança, quando ela não quer alguma coisa, ela rompe, assim, ela não quer. A gente é adulto, então a gente persiste, a gente vai tentando. A criança já demonstra. Então, a gente tem que criar estratégias, e existem estratégias para isso, para que depois que o negócio começou a se mexer, a gente transforme essas pressões, essas motivações mais externas, em motivações mais internas, que a gente chama. Que é tipo assim, fazer a pessoa gostar da coisa, né? E tem como fazer as pessoas gostarem de várias coisas. Eu queria falar... E essa é a pergunta de $3 milhões. Não, continuando o exemplo da academia, uma vez você me falou que uma pessoa que começa uma academia e ela não quer ir para academia. É gravado. Tem doutorado, tem mestrado, mas não está bebendo água. E a boca furada junto. Mas, um cara que começa a academia... Tá emocionado. Tá emocionado de estar no Zero um Cast. Na minha camiseta preta. Mas é tipo assim, uma pessoa que tem essa pressão externa para começar uma academia, quer melhorar o corpo, quer ter uma atividade física, enfim. Mas quando ela começa a academia, ela não gosta, essa dor, ela incomoda, ela, putz, eu tenho que ir pra academia hoje. Chega lá, ela tá lá desmotivada. Uma vez você me comentou que é pior ela tá lá desmotivada na academia fazendo exercício do que às vezes ela tá lá por fazer só, por que não fazer. É melhor não ir, você fala. Melhor não ir, é melhor não ir do que ir e ficar desmotivado lá dentro. Desmotivado isso durante o tempo. Como Sim, é que é isso? Cara, a gente tá falando de exercício, né? E isso tem até relação com o TAF depois, tal. Em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Mas o exercício físico, ele é um importante comportamento para a saúde, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, assim. Então, claro, né, que estar em ambientes de exercício, como as academias, né, musculação, enfim, é um comportamento de saúde importante. Existe uma série de estudos aí mostrando, né, que as pessoas que conseguem acumular 150 minutos de atividade física moderada e vigorosa têm bons resultados para a saúde, para várias coisas. Isso na semana, né? Na semana, isso. Assim, cara, o exercício realmente é uma coisa absurda, assim, sabe? Absurda para nossa saúde, e não só saúde física, mas saúde mental, nas oportunidades que gera, enfim. Mas o que a gente tem que considerar é que tudo que a gente faz de forma compulsória, assim, tudo que a gente é obrigado a fazer, tem um custo. Sobretudo o custo emocional. E às vezes essas coisas não são pesadas na balança. Então, há que se pesar um pouco esse custo, né? Que gera, porque existem alternativas, por exemplo, para o exercício resistido, né? Então, muitas vezes, as intuições sobre o que é exercício está muito ligado a isso. Exercício é musculação, mas não. Até no meu Instagram eu faço... Pode fazer merchan aqui no Instagram? Pode, você pode fazer o que você quiser. Vou olhar para a câmera lá. Né? Então, quem quiser entender mais sobre esse assunto, tá? Me segue lá no Instagram. thiagomatias.prof. thiagomatias.prof. E aí eu faço um post que é assim, ó. A gente pode iniciar por coisas que a gente intui que é mais agradável, né? O que geralmente são mais agradáveis para as pessoas, de maneira geral? Coisas que envolvem compartilhamento, amizade, então ter amigos, né? Apoio social é um dos principais preditores que a gente chama, né? Uma das principais ferramentas para fazer a gente fazer coisa. Quer começar alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Cara, arruma um amigo que faz em grupo. Faz em grupo. Isso é fantástico. Então, atividades que têm esse componente social, ela é importante. Coisas que envolvem games, né? Jogo, desafio também é importante. Então, usar de ambientes naturais é importante. Então, dá para começar de outras formas que não essa, que talvez tenha um custo, e aí depois você pode ir para um exercício resistido. Porque até escrevi, um colega meu da Inglaterra, o Joe, e hoje mais cedo, inclusive... Normal. Perdão, pode prosseguir.
Hoje mais cedo, eu e o Joe, a gente fez a abertura de um... Foi em inglês, né? Escreveu em inglês. Inglês. Não, o negócio entendi. a gente fez a abertura de um evento do Ministério dos Esportes da Colômbia. Eu e o Joe fomos convidados antes de vir para cá, inclusive eu tava lá. E ele estava falando sobre isso. Nós publicamos uma teoria e a gente fala de quatro grandes elementos que tornam a vida da gente simples de entender. A gente gosta de sentir coisas, ter emoções, tal, sentir, né? Até coisas ruins mesmo, faz parte. A gente gosta de explorar, então assim, de conhecer lugares novos, conhecer coisas novas. Tá na nossa natureza explorar. A gente gosta de transformar, que é aprender coisas. Então a gente tem nessa... isso deixa a gente animado, né? Aprender, descobrir uma coisa nova. Curiosidades. A gente assim. gosta de se conectar. E é se conectar com pessoas, se conectar com a gente mesmo. Então, ter um tempo pra gente, pra pensar na nossa vida. Se conectar com a nossa cultura, com a nossa identidade. Então, esses 4 elementos, se eu consigo encontrar eles, por exemplo, no exercício, a chance de eu fazer exercício aumenta. Então, muitas vezes, num ambiente como a academia, esses 4 elementos eles são ausentes. E isso explica porque as pessoas... Elas tendem a falhar e abandonar. Eu nem lembrava mais da pergunta, eu tava no outro caminho. E ele voltou. Esperamos que esteja respondido. Não, mas agora faz sentido, exatamente. Legal, os 4 pilares. E quando você trata desses 4 pilares, em geral as pessoas... uma pessoa ela pode ter mais aptidão para algum deles do que para outros? Pensando num cara recluso, assim, por exemplo, um cara que não gosta de outras pessoas, mas talvez ele goste de si mesmo, né? E aí... Então assim, não é o tamanho do... Não é o quanto a gente quer, né? Mas esses elementos parecem estar na nossa natureza, independente do grau, né? Não pode falar... A gente não pode falar palavrão aqui, né? Pode também. Mas, pode tudo. O YouTube derrubar a gente processa eles, vida que segue. Mas assim... o que eu ia falar, não, sem nenhum tipo de sexismo, né? Evidente, né? Mas não é só o tamanho do aparelho reprodutor que importa, né, cara? É isso, né? Boa. Tem que fazer bem, tem que, né? Tem processo, tem que gostar, tal. Então não é só a escala, né? Não é o quanto de amigo que você tem ou quanto de aprendizado que tu vai ter. Agora, o que não dá é eu ir para uma academia, por exemplo, né? E não ter nada de diferente nunca. Eu não aprendo nada, não faço um amigo, tô todo mundo no seu celular, sabe? É maluco porque as pessoas estão lá, querem se interagir, mas tá todo mundo no seu celular conversando com pessoas que nem estão ali, sabe? Então é um ambiente que gera mais estranheza do que assim, empatia e tal. Então ambientes como modalidades novas como o CrossFit, né? Beach tênis, que tá bem na moda agora aqui no Rio, Floripa, tá bombando. Mas a gente tende a tratar com CrossFit, assim, dar uma crossfiteiro, aquela coisa assim, meio pejorativa. A gente usa, tenta assim... Qual que é a palavra? Deixar pejorativa a coisa. Porque a gente tá fora. Mas, cara, a gente tem que olhar para aquilo com... Falar, opa, alguma coisa acontece ali, sabe? Por que essa galera tá lá? Por que tem tanta gente jogando beach tênis? Então, assim, eu como cientista, né? Quer dizer, como crossfiteiro, eu jogador de beach tênis. Achei que ia sair essa. Não, eu não vou. Eu tenho que olhar para isso com seriedade, assim, e entender, poxa, tem muita gente, então, se apropriando desses espaços, sendo feliz, praticando exercício, conhecendo pessoas. Então, a gente pode extrair boas pistas disso para aquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, por exemplo, para estudar. Né?